Amém. Queridos, o título dessa mensagem, Glorificando a Deus com o próprio corpo. E nós prosseguimos com a série de exposições bíblicas chamada Unidade na Diversidade. E hoje nós vamos adentrar ao episódio de número 6. E se você perdeu algum desses episódios, você encontra todos eles tanto no YouTube como no Spotify da PIB Central. Que você use sem moderação essas plataformas. Eu recomendo que você também esteja lendo o livro de 1 Coríntios e assim os efeitos dessa mensagem será muito mais profundo na sua vida para a glória de Deus. Mas para a gente adentrar no capítulo 6, no episódio 6, primeiro eu quero recapitular com vocês algumas coisas que vão servir de parâmetro para que a gente possa entender o contexto. O apóstolo Paulo, ele inicia apresentando aos coríntios as divisões presentes no convívio comunitário que eles ali vivenciavam e chegou ao conhecimento de Paulo, onde ele estava. E então os exorta de que aquelas divisões que tinha no seio comunitário, de maneira nenhuma isso era obra do Espírito, mas que isso estava alicerçado na sabedoria humana. E depois, como parte desse desfecho nessa exortação, ele vai dizer para eles que eles não poderiam de maneira nenhuma idolatrar homens. Uma vez, como nós vimos no texto, que esses são ministros. E nós entendemos o que significa essa palavra ministro no período bíblico, que é um escravo sentenciado à morte. Ele trabalhava lá nas galés, nos porões dos navios, e prestando esse serviço ali antes de morrerem. E como dispenseiros, isso é, mordomos a serviço de Cristo. Então não cabe lugar aqui para idolatria, para um homem qualquer que seja estar num pedestal, porque importa que Cristo apareça. Os homens, eles são apenas instrumentos nas mãos de Deus. E aí então nós entramos na semana passada em um segundo grande problema que a igreja de Corinto vivenciava, que era a falta de disciplina no seio comunitário. E isso estava gerando um grande escândalo na sociedade da época. Nós vimos na semana passada dizendo assim que até os gentios, que até os de fora ficavam assustados com aquilo que estava acontecendo no seio comunitário. E isso estava manchando ali a reputação do corpo de Cristo, onde o apóstolo Paulo ele trata de 3 assuntos quando vai adentrar a essa questão de falta de disciplina no seio comunitário. E o primeiro que nós vimos foi um caso de incesto na comunidade cristã, onde um membro da igreja, ele estava vivendo lá com a mulher do pai dele. Então isso foi muito grave, isso estava sendo muito grave. É onde nós nos deparamos com expressões, o apóstolo Paulo dizendo assim, para poder entregar para Satanás. Tipo, excluam essa pessoa, tirem essa pessoa do meio de vocês. Isso não é saudável. E eles estavam lá se gabando da maturidade deles, eles se orgulhavam disso. Olha como nós somos elevados, como nós somos maduros, a ponto de ter um caso de incesto no seio comunitário e a gente consegue conviver bem com isso. O segundo caso, nós não vamos abordar em mensagem. Esse que está no início do capítulo 6. Então fica por uma leitura particular sua. Mas eu vou explicar rapidamente do que se trata. Se trata de 2 irmãos ali, que eles estavam num pé de guerra por conta de uma questão financeira. E nós sabemos muito bem como que isso é verdadeiro, né? Tá todo mundo bem. Colocou dinheiro no meio, aí começa a Terceira Guerra Mundial. É mais ou menos assim que acontece. Então, por uma questão financeira, eles estavam numa briga, num pé de guerra, e o que um deles vai fazer? Aquele que se sentia prejudicado. Ele pegou essa pessoa e levou diante do tribunal, para essa pessoa poder ser julgada. E aí, com isso, estava expondo a comunidade cristã, a igreja, ao vexame. E o apóstolo questiona se não tinha ao menos um sábio na igreja que pudesse tratar aquela situação. E hoje nós vamos avançar para o terceiro e último caso aí, de falta de disciplina nesse trecho, que está contido no capítulo 6, e vamos ver então o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu te convido a ler comigo 1 Coríntios 6,
do versículo 12 ao 20. Acompanhe na sua versão ou na projeção. E diz assim o texto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Um teor super tranquilo, uma mensagem super tranquila para um domingo de manhã, para a gente começar esse dia aí. Mas a questão é, queridos, qual valor atribuímos ao nosso corpo? Qual valor atribuímos? E talvez você vai olhar para a sua lata e vai dizer assim, acho que vale uns 50 conto. E tem aqueles que têm autoestima elevada que vai dizer, vale milhões. Qual valor atribuímos ao nosso corpo? É interessante que cada sociedade adota de tempos em tempos uma maneira de valorizar o corpo. Haja visto que, de tempo em tempo, os critérios de beleza mudam. Então, antigamente, aquilo que era belo, hoje deixou de ser belo. O conceito de beleza mudou. Você olha aquele estereótipo, aquela pessoa que na década ou algumas décadas atrás era o que a sociedade dizia que era bonito, hoje já não é mais bonito aquilo. E muito provavelmente, o que vai ser bonito amanhã já não vai ser igual ao que é bonito hoje. Porque de tempo em tempo muda esse critério de beleza. Algumas pessoas veem no corpo apenas um valor biológico. Um recipiente físico que abriga e sustenta a nossa vida. E para esses, tudo aquilo que ajude o corpo a realizar as suas funções de maneira otimizada, melhor. Então você vai ver algumas pessoas dando até algumas dicas dizendo assim, não odeiem, isso vai estragar o seu corpo. Não guardem mágoa, isso, se bem que a gente sabe que tudo isso é verdadeiro. Isso vai estragar a sua saúde, isso vai acabar com você. Bom, outros veem no corpo o valor cultural apenas. E esses se conformam com os ritos da sua época, como tatuagens, piercings, alargadores. Então, dependendo da cultura, você vai ver aquelas pessoas que usam aqueles anéis no pescoço. O outro que vão lá coloca como se fosse uma moeda bem grandona no beiço, assim que fica parecendo um beiço de mula, assim bem grandão, né? Então você vai ver essas coisas do tipo. Tem aqueles que vão lá, aquelas que vão lá e retiram costela para poder fazer uma cinturinha mais fina, harmonização, plásticas diversas, enfim. Ou seja, isso vai de acordo com cada época e com cada cultura. Então aquilo que está muito na moda no nosso tempo, não era assim antes, e a gente não sabe se vai ser depois, as coisas mudam.
Outros, por exemplo, atribuem valor na perspectiva estética quanto ao corpo. E assim, há aqueles que se submetem aos processos naturais, normais, mas esses normalmente são mais demorados, como academia, dieta, vitaminas, e outros que querem urgência nos processos. E esses buscam soluções milagrosas, em estética, cirurgia, o monjaro que o diga, né? E aí, uma vez que é caro, muitos descobrindo que existe o do Paraguai, e até torceram na Copa para o Paraguai por isso. Queridos, brincadeiras à parte, o fato é que todos querem a todo custo ficarem bonita para o próximo verão. E eu quero que você entenda que sobre isso que eu estou dizendo, eu não estou fazendo juízo de valores, mas apenas uma leitura da sociedade. O John Piper, no livro Em Busca de Deus, ele disse o seguinte: por que esperar por notícias drásticas para começar a cuidar do santuário que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo? Pare de tratar o seu corpo como se fosse uma lata de lixo. E isso porque os crentes amam pegar esse texto, esse versículo, dizendo assim que o corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Mas para que as pessoas usam esse texto? Para poder falar para o filho ou para os jovens quando ele quer fazer uma tatuagem. Ó, não pode, você é o templo, você é o corpo do Espírito Santo. E aí as pessoas amam pegar esse texto para poder dizer, ó, não pode. Por isso aqui, ó. Entenda bem também que o pastor não está falando para vocês fazer tatuagem não, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que o corpo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Como nós cuidamos do nosso corpo, do santuário do Espírito Santo, por exemplo, comendo, bebendo, dormindo. Né? Às vezes a gente olha a tatuagem como um pecado extremo, mas come de um jeito que parece que não vai ter amanhã, a comida vai acabar naquele instante. Bebe de um jeito como se, o mundo vai acabar, não vai ter mais bebida, entendeu? Não dorme, não descansa. Espera aí. Então é só a tatuagem que é o problema mesmo? Está entendendo? Pense um pouquinho sobre isso. Mas vamos entender pelo texto e a abordagem que Paulo traz aqui, que vai muito além disso. Como nós já vimos anteriormente, a igreja de Corinto ela era diversa e imersa numa cultura de libertinagem e de hipersexualização. Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita, rica, porém moralmente falida. E essa era a realidade de Corinto. E assim como nós vimos na semana passada, existia um verbo grego, e esse verbo grego, já transliterado, traduzido, era corintinizar. Você vê que corintiano dá problema e não é de hoje. Corintinizar, que significava corromper alguém. Daí o ditado da época, viver como um coríntio. E o que era viver como um coríntio? Nada mais era do que viver uma vida na total libertinagem. Essa era a questão. E esse texto se refere ao problema de alguns continuarem na prostituição cultural que era presente na cidade de Corinto. Porque como nós já vimos anteriormente, que tinha um templo que era dedicado a uma deusa, e aí, além de oferecer os sacrifícios, depois, esses que eram adeptos da religião, eles iam lá e tinham relações sexuais com essas sacerdotisas, como parte desse culto a Deus. E para uma compreensão melhor, eu dividi essa mensagem em 3 pontos. E o primeiro ponto eu chamo de o limite da liberdade cristã e a ilusão da autonomia, baseado nos versículos 12 a 14. E nós já começamos essa leitura bíblica nos deparando com um engano cultural que era usado ali como o slogan de Coríntios. Todas as coisas me são lícitas.
Entenda que não é o apóstolo Paulo que está dizendo isso aqui, ele está repetindo aquilo que os corintianos diziam. Todas as coisas me são lícitas. É isso que ele está repetindo. E essa expressão por 2 vezes aparece no texto. Bom, os coríntios, eles usavam essa máxima para justificar a sua conduta, os seus desejos. Eles usavam a graça como uma desculpa para o pecado. Na cidade de Corinto, defendia-se ali uma liberdade total, irrestrita, incondicional. A lei que regia a vida deles era: é proibido proibir. É assim que eles viviam. É proibido proibir. E eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. E o critério de Paulo para essa máxima deles, todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo responde no texto, na primeira vez, mas nem todas convêm. E aí de novo, todas as coisas me são lícitas. E o apóstolo Paulo rebate, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A palavra usada no original é exousiazo. E o que essa palavra significa? É ser dominado por, é estar sob o poder de. E é essa a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui. Porque, queridos, a liberdade que escraviza, ela não é liberdade. Não é. A cultura diz: o corpo é seu, faça o que quiser. Alguns vão dizer: meu corpo, minhas regras. A cultura diz isso. Mas se você não consegue controlar os seus impulsos sexuais ou os seus hábitos, então você não é livre. Mas você está sob o domínio desses impulsos. Você está sob o domínio dessas forças que atuam na sua vida. E na sequência o apóstolo traz à tona outra máxima dos coríntios, que é quando diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Ou seja, eu vou comer, Eu acho que isso continua até hoje no meio dos crentes, Vai falar: crente não bebe, crente não usa droga, mas é o bicho que come, Então, o alimento que é para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Paulo rebate assim: mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Versículo 13, na parte A. Queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte: comer é uma coisa boa. Amém? Eu acho que tem alguns aí que estão de jejum. Comer é uma coisa boa. Mas eu não vou me deixar ser tomado pela glutonaria. Beber um bom vinho é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu não vou deixar me levar pela embriaguez. Eu não posso deixar que os excessos roubem a minha liberdade e me torne escravo dos meus desejos e dos meus prazeres. E então Paulo faz um trocadilho de alimento para sexo, Porque a gente começa a ler o texto, está falando de comida e daqui a pouco entra o sexo ali. E para você ver, que o sexo cabe em qualquer hora, E assim como acontece também na nossa cultura, esse trocadilho de comida para sexo. Porque muitas vezes para poder se referir ao sexo, é usada uma expressão como o fato de se alimentar. E o que ele está combatendo ali é o pensamento de que a fornicação, isso é, o sexo fora do casamento, é tão natural quanto o ato de comer, porque é assim que eles tratavam isso. Peraí, se eu tenho fome, isso é natural, o estômago é para comida, comida é para o estômago, eu vou comer. E assim eles também pensavam sobre o sexo. Então, o desejo é tão natural, se eu tenho o desejo, eu vou satisfazer esse meu desejo. O Warren Wiersbe, no comentário bíblico dele, ele disse o seguinte: o sexo fora do casamento é como um assalto a um banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá de pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro num banco. Há garantias, segurança e dividendos.
Os coríntios, eles pensavam que assim como o apetite é natural e o corpo precisa do alimento, então também o sexo era um desejo natural e ele precisava ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir os seus apetites sexuais. E até hoje a gente vê no seio comunitário, e principalmente onde atua um liberalismo, dizendo assim, foi Deus que deu o desejo, o que ele vai fazer com isso? Vai extravasar os seus desejos, né? Então, muitas vezes a gente vê esse problema que não é de hoje, a gente percebe que é muito antigo e vindo à tona no seio comunitário. Eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Mas o apóstolo Paulo tinha uma compreensão completamente diferente disso. Porque, como eles pensavam dessa maneira, então eles pensavam assim, não, então o corpo não pode ter restrição nenhuma. Restrição nenhuma. E o apóstolo confronta eles, mostrando que eles estavam completamente errados. O alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. É o que o apóstolo Paulo vai tratar com eles. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele está construindo uma teologia do corpo. É completamente diferente da maneira como eles atuavam, eles entendiam, eles viviam em relação a isso. Amados, o corpo não pode ser menosprezado como coisa sem importância. O texto vai dizer, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, no versículo 13, na parte B. O corpo ele é um instrumento em que o homem serve a Deus. É o meio pelo qual ele glorifica a Deus. E Paulo então vai dizer, e o Senhor para o corpo. Ou seja, dando uma ideia aqui de que sem o Senhor no corpo, esse corpo para de funcionar. Esse corpo perde a sua funcionalidade. O Senhor é extremamente importante e necessário para o nosso corpo. Amados, olhe para os seus hábitos. Olhe para a dispensação do seu tempo. Olhe para aquilo que te dá prazer, mas olhe também para aquilo que te traz sofrimento. E responda com sinceridade para si a seguinte pergunta: eu sou de fato livre ou sou escravo das minhas vontades, dos meus desejos e dos meus prazeres? Porque às vezes a gente bate no peitão dizendo que é livre, mas a gente é controlado por forças em nós, por desejos. Tem muita gente que vive apenas se servindo dos seus prazeres, dos seus desejos. Eles entram nessa máxima dizendo assim, o que importa é você ser feliz. E aí então ele quer viver sempre no topo da vida, querendo ser feliz o tempo todo. Não, eu não faço mais nada que eu não queira. Eu não faço mais nada que eu não tenha vontade, um desejo intenso. E aí então essa pessoa vive apenas servindo os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, as suas próprias inclinações. Então se você vive assim, será que de fato você é livre? Ou você é escravo dos seus caprichos? Escravos das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres? A cultura de Corinto entrou na igreja. Os cristãos, eles pensavam assim: se a minha alma está salva por Jesus, então não importa o que eu faça com o meu corpo físico. É assim que eles pensavam. E Paulo ele escreve para corrigir essa teologia destrutiva. O corpo ele não é um pedaço de matéria descartável. Porque tem muita gente que vive como se fosse. Eu estou me empurrando aí. Daqui a pouco ele vai restaurar todas as coisas, né? Eu vou ter um corpo glorificado, então ele vai me dar uma nova carcaça. Então isso que importa. Né? Então eu vou tratando de qualquer jeito. Não é assim.
Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com o nosso corpo, no versículo 14. O próprio Deus, ele está comprometido com o nosso corpo. Os evangélicos, principalmente os mais antigos, eles se preocupavam muito com a alma. Sim, você já deve ter ouvido as pessoas que saíam para o evangelismo, eles voltavam falando assim, ganhei não sei quantas almas para Jesus. Acho que eles evangelizavam o Gasparzinho, sabe? Que ganhar alma para Jesus. Queridos, o que a gente precisa entender é o seguinte, Deus nos deu também um corpo. Nós não somos almas perambulando, não. E quando nós falamos de salvação, nós precisamos pensar em salvação nesse contexto do todo. A redenção é para o corpo também. Não é só para a alma, não. A filosofia grega antiga, ela não dava valor nenhum ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. É a maneira como eles entendiam. Até os filósofos mesmo, eles entendiam dessa maneira. O corpo como a prisão da alma. E por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Isso aqui não tem valor nenhum. E o apóstolo Paulo, ele rechaça a filosofia grega, alegando a sua importância. O corpo é tão importante para Deus que ele terá um fim glorioso. Deus vai ressuscitar o corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Portanto, o corpo não é e não pode ser usado para impureza. Ele deve ser usado para a glória de Deus. E aí então nós adentramos ao segundo ponto. A identidade espiritual do corpo, versículos 15 a 17. No versículo 16 ele diz, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Bom, o apóstolo Paulo, com base aqui em Gênesis 2, 24, ele discorre que qualquer homem que se une a uma prostituta por meio do sexo, ele se torna um só com ela, uma só carne. E para isso a gente tem que lembrar, porque lá no Gênesis, lá antigamente, como que era que aconteciam os casamentos? Tinha cartório? Não, não tinha cartório. Como que aconteciam os casamentos? A unidade ela se dava pelo ato sexual. Até mesmo aqui na nossa sociedade, no Brasil, se você for pensar e buscar esse registro de casamento, ele não é tão antigo assim. Não é. Mas acontece que, então por isso eu não preciso mais de ir lá no cartório e de marcar com o pastor, e de fazer o curso de noiva e de casar. Não, querido, que a Bíblia também vai falar que você tem que se submeter às autoridades. Então hoje as coisas mudaram. Então não pode ser motivo de escândalo, mas antigamente não. Então Paulo, com base aqui em Gênesis 2, 24, ele está dizendo que todo mundo, todo homem, que ele se une em sexo a uma prostituta, ele está se fazendo um só com ela. Queridos, o que nós precisamos entender é que Deus inventou o sexo seguro. E ele se chama casamento. Esse é o sexo seguro. O Tim Keller, no livro O Significado do Casamento, ele disse o seguinte: o sexo não é apenas uma necessidade física, como muitos entendem, mas uma mistura de almas que une profundamente duas pessoas. O corpo ele foi criado por Deus, ele deve ser usado para a glória de Deus. O corpo é tão importante que quando Jesus foi vir para esse mundo, ele teve um corpo físico. O corpo é tão importante que o maior exemplo para ilustrar a comunidade dos santos, a igreja, é o corpo de Cristo. Os cristãos, eles são membros de Cristo. E assim eles não podem unir o corpo de Cristo à impureza. É o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês fazem parte do corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo. Então como que você vai pegar o seu corpo físico e vai estar se unindo à impureza? Os nossos corpos físicos, eles fazem parte desse corpo místico de Jesus. E assim a gravidade da imoralidade é que unir-se a uma prostituta é fundir o que é de Cristo com o pecado. Está entendendo a seriedade disso?
Só de pensar nessa possibilidade já soa como uma blasfêmia, você unir o corpo de Cristo ao pecado. É que eu gosto tanto do meu namorado, é que eu gosto tanto da minha namorada, e a gente está se preparando, a gente vai casar mesmo. Então a gente já vai começar a ver se a gente tem aí uma sintonia, né? Porque vai que chega na hora do vamos ver, e a gente chega lá na cama e não foi compatível. Puxa, então deixa eu ir lá fazendo um esquenta. O esquenta casamento, o esquenta o inferno, né? Então deixa eu fazer um esquenta para poder ver se tem uma compatibilidade. Querido, isso é unir o corpo de Cristo ao pecado. Isso é uma blasfêmia. Não podemos de maneira nenhuma. Alguns podem pensar, pastor, mas pecado é pecado. Mas acontece que o pecado sexual ele é diferente, porque envolve uma fusão de identidades, é o que o texto bíblico está nos ensinando. A palavra no original, presta atenção nisso, a palavra no original é colomenos. Essa é a palavra no original, da onde surge mesmo a cola. É isso a questão, colomenos. Isso significa colar-se, unir-se. Essa é a palavra que está sendo usada aqui no original. Uma união tão intensa quanto duas superfícies que são coladas de maneira industrial. O que Deus uniu no casamento, uma só carne, a imoralidade tenta falsificar como sendo unidade. Imagine você pegar uma folha branca. E essa folha branca é a sua vida em Cristo Jesus. Porque se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é essa folhinha branca. Aí você pega uma cola instantânea e você passa essa cola instantânea colando num papelão sujo. Isso é a imoralidade. Aí secou essa cola. Aí depois você vai falar assim, agora eu vou tirar a folhinha branca e eu vou tirar o papelão. Vai dar certo? Vai ter folha branca que vai sair com um pedaço de papelão, vai ter papelão que vai sair com um pedaço de folha branca. Queridos, a imoralidade arranca pedaços da nossa alma e deixa marcas profundas na nossa mente e nas nossas emoções. A gente tem que entender como isso é sério. E aí então adentramos no terceiro e último ponto. O santuário exclusivo e o preço da redenção. Versículos 18 a 20. O Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: a Trindade está comprometida com o nosso corpo. Deus criou o nosso corpo, Jesus comprou e redimiu o nosso corpo, e o Espírito Santo faz desse corpo um santuário para a sua habitação. Entende como isso é profundo? Não é apenas uma lata velha, não. Isso é muito profundo. Bom, queridos, e se o corpo é um santuário exclusivo, que foi comprado por um preço altíssimo e foi redimido por Jesus Cristo? Não poderia ser diferente, a ordem aqui é clara. Ele diz assim, fujam da imoralidade. É isso que ele diz. Fujam da imoralidade sexual. O verbo ele está no presente contínuo. Ou seja, é um ato contínuo. Eu preciso fugir sempre da imoralidade sexual. Não é que eu fugi ontem. Continue fugindo. É isso que o texto está dizendo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja no ano que vem, fuja sempre. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. Bom, queridos, em relação às tentações sexuais, a Bíblia nunca manda a gente resistir, mas fugir. Nós resistimos ao diabo, o texto diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas das tentações sexuais nós corremos. É isso que a Bíblia nos orienta. Assim como José ele fez lá na casa de Potifar. O que ele fez? Ele correu. Ele correu, ele não ficou ali para pagar para ver. Não, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, eu acho que eu sou forte. Não, eu acho que eu aguento. Não, eu só vou, mas eu vou só até ali, ó. Não, ele fugiu, ele correu. Queridos, entenda que nessa área, ser forte é fugir. Ser forte é fugir. É um ledo engano pensar que você conhece os seus limites e sabe para
até onde você deve ir e onde você deve parar. Pô, não cai nessa não, cara. Não fica pensando desse jeito não. Não negocie, não dialogue, simplesmente fuja. Você tem que sair correndo. Sabe, surgiu esses desejos impuros, você está sozinho, sai de casa, vai para outro lugar, liga para uma pessoa, vai tomar um banho gelado, faz alguma coisa. Tem um amigo, pastor, que a esposa dele, quando viajava, aí o cara morava longe, ele morava num outro estado. E quando pensava que não, ele estava na casa dos amigos aqui em São Paulo, porque ele falava, não, eu não vou ficar sozinho não, porque é um perigo eu ficar sozinho. Você precisa reconhecer os seus limites. Você não pode ficar flertando com os seus limites. Você tem que simplesmente correr, fugir. Não se negocia com o pecado. A palavra no original para imoralidade sexual é porneia, de onde vem a palavra pornografia. E se trata de um termo amplo para qualquer relação sexual fora do padrão bíblico. Adultério, fornicação, acesso à pornografia. Puxa, como que isso é um mal para muitos. Eu lembro de uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a tecnologia, essas coisas não eram como era hoje, nós trouxemos uma pessoa aqui, que ele veio de Curitiba, para poder falar de um aplicativo que ajudava a monitorar essa questão de um cuidar do outro para poder saber o que ele está acessando, o que ele está vendo. E ele trouxe dados ali dizendo que a pornografia, na mente humana, ela funciona mais ou menos como a dependência de um crack, da droga, do crack. Você já viu como que é um cracudo na vida? Ele passa por cima de todos os limites, valores, ele vende a pessoa que tiver, ele pega as coisas de casa, ele não consegue se controlar. E esse é um perigo. Nós precisamos tratar com seriedade isso. Nós precisamos ter grupos de apoio, nós precisamos ter um amigo, alguém que a gente consegue externar o nosso coração, pedir ajuda. Nós precisamos fazer isso. No versículo 19 ele diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Outra palavra que aparece no original e merece a nossa atenção é naos, que significa santuário ou templo. Só que é muito interessante essa questão, porque Paulo ele não usa a palavra grega hieron. O hieron, quando se tratava lá do templo, do tabernáculo, ele era, na questão do templo, o pátio do templo. Então, em outros textos bíblicos, aparece essa palavra hieron do grego. Mas o apóstolo Paulo, de uma maneira proposital, ele usa naos. E o que é essa palavra? Essa palavra é o que expressava ali o lugar santíssimo, onde a glória de Deus habitava. Esse era o lugar. Ele está dizendo que o nosso corpo é esse santo dos santos, onde a glória de Deus habita. Amado, o seu corpo é lugar santíssimo do Espírito Santo de Deus. Cada cristão é um santuário em que Deus habita. E assim, onde quer que nós vamos, nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Templos em que aprove Deus que ele habitasse. E isso deve, ou pelo menos deveria, eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo em que o Espírito de Deus atua. Está entendendo? Se não é decente para o templo, por que é decente na minha vida, quando ninguém está vendo? Se não é decente no templo, por que quando eu estiver perto de um outro grupo, em outro lugar, e ali para mim vai poder? O A.W. Tozer, no livro Como Ser Cheio do Espírito Santo, ele disse o seguinte: Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O plano definitivo do Criador sempre foi fazer do corpo do homem o seu santo dos santos. Quando você compreende que o Espírito Santo vive em você, a própria geografia da sua vida
muda. É isso. Será que nós entendemos as implicações disso? Deus não habita mais em uma construção como era no passado. Mas agora Ele habita no ser humano que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. É aí que Ele habita. Logo, se nós mudamos a forma de ser dentro da igreja, construção, e isso não condiz com a realidade de quem nós somos fora da igreja, entenda que isso não passa de um teatro. Então, quando eu estou perto dos irmãos, se eu estou dentro da igreja, aí eu mudo a forma de ser. Aí eu coloco até um sorriso no rosto, eu viro uma pessoa educada, graça e paz, né? Oh, tudo bom, queridão? Porque parece que os crentes, às vezes, eles sofrem, assim, de uma demência, assim, sabe? Porque ninguém vive assim na vida lá fora, assim, sabe? Se você vive assim lá fora e você aqui assim dentro também, beleza. Mas o problema não, o problema é que parece que quando está dentro da igreja, todo mundo fica legalzão. Todo mundo fica diferentão. Então, se você é assim dentro, mas você não é assim fora, é teatro isso. Isso é teatro. Entenda que no culto cabe sim reverência, mas nós precisamos ser reverentes na vida. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Deus está em nós o tempo todo, e não somente quando a gente entra dentro da igreja, do espaço físico. Deus está em nós o tempo todo. E o apóstolo diz que nós fomos comprados por preço. E foi um alto preço. Porque foi o sangue de Jesus. O verbo grego aqui, ele está no aoristo. O que é isso? Indica uma ação única e decisiva no passado. Ele comprou e ponto. Ele não precisa de comprar de novo. Ah, ele comprou. Aí eu vendi. Aí ele voltou lá e comprou de novo. Aí eu vendi. Aí eu tinha, aí eu perdi. Não, ele comprou e ponto. É o que o texto está nos ensinando. No mundo antigo, existia lá o mercado dos escravos. Se você já viu algum filme antigo que me retrata essa época, então você vai se deparar com essa realidade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus, ele foi até o mercado dos escravos, o mercado dos escravos lá, daqueles pecadores, e ele comprou pagando o preço mais alto do universo que pode existir por mim e por você, porque ele pagou com o próprio sangue. É isso que ele está nos dizendo. E assim, queridos, entenda isso. Você não é mais dono de você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque às vezes a gente vive como se a gente fosse dono da gente. Não, se Jesus comprou você, você não é mais dono de você. Você é um escravo de Cristo. E bom é se você for um escravo por amor, servindo por amor. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: o pecado contra o próprio corpo, se referindo à imoralidade sexual, é sinal de rebelião contra o Criador. Porque você não é dono de si mesmo, mas foi comprado por alto preço. E Paulo, ele então encerra esse trecho dizendo: agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, no versículo 20, na parte B. Amados, o Espírito Santo de Deus nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. Em João 16, versículo 14 e 15, diz assim: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu, e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo, ele usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Filipenses 1, versículo 20 e 21 diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós usamos em santidade e pureza.
Nós glorificamos a Deus, o nosso corpo, quando nós entregamos os nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Olha o que diz Romanos 6, versículo 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amados, nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós empregamos as nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. E é isso. Glorificar a Deus com o corpo não é sobre seguir regras religiosas. É sobre como reconhecer o valor infinito que Deus deu ao meu e ao seu corpo. Deus criou o corpo, Ele habita no corpo e Ele vai ressuscitar o corpo no último dia. Usemos o nosso corpo agora mesmo para a glória de Deus, porque a ideia no original aqui é de urgência, quando o apóstolo Paulo está dizendo, agora pois glorifiquem a Deus em vossos corpos. A ideia no original é de urgência. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, não demore para glorificar a Deus, glorifique agora mesmo, glorifique já, glorifique imediatamente, que não demoremos em glorificar a Deus. E assim, a verdadeira unidade da igreja, ela se manifesta quando cada membro do corpo de Cristo consagra o seu corpo individual como santuário do Espírito de Deus. E aí? A verdadeira unidade não é o que nós fazemos meramente no domingo, mas é o que nós fazemos na segunda. Será que longe do ajuntamento nós temos o mesmo compromisso que o temos quando estamos juntos? Essa é a questão. Na diversidade da nossa comunidade, a nossa maior unidade visual deve ser a santidade coletiva. Glorificar a Deus com o corpo significa entregar os olhos, as mãos, a mente e a sexualidade também ao controle do Espírito Santo. Vamos juntos? Feche seus olhos.